Para você que gosta de desenhar no estilo de anime, mas tem dificuldades, hoje eu trago dicas bem pontuais para estar ajudando você a desenhar nesse estilo. Inclusive, as dicas estão separadas e a última eu considero praticamente a mais importante. Mas antes de falar sobre isso, rola a vinheta. Para quem não me conhece, o meu nome é Matheus Machado, eu sou professor de desenho e empreendedor digital e fundador do desenhoonline.com. Então, se você gosta de desenho, principalmente do nosso canal, não esqueça de deixar o like que ajuda bastante. E se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever, tá joia? Bom, o que é bom destacar antes de eu falar sobre essas características que vão te ajudar a desenhar no estilo do anime? Bom, vale destacar que o anime ele vem depois de um mangá, de uma franquia fazer sucesso e virar animação. Então existem algumas diferenças entre o mangá e o anime, são coisas bem sutis, tá? Mas é bom a gente destacar nesse vídeo para ajudar você a desenhar definitivamente aí o traço do anime. Então vamos lá, eu vou estar mostrando alguns personagens e estar comentando pontos por pontos, tá joia? E não fica perdendo aí a última dica porque ela é muito importante. Leva ela bem a sério porque vai fazer muita diferença toda vez que você for tentar criar os seus personagens de anime. Então, vamos lá. Vamos começar falando então sobre o traço do anime. É uma característica muito interessante porque, olha só, geralmente o contorno é feito de partes específicas, como o contorno de cabeça, contorno dos braços, o contorno de partes aí no caso da roupa, depois dentro os traços de partes principais, como o contorno do olho, às vezes delimitando aqui a parte do nariz, o contorno da boca. Só que é um traço, como se diz, com fluxo contínuo. Diferente do mangá, que geralmente tem um traço, no caso irregular, no caso variável. Então vou estar mostrando um exemplo aqui para você entender melhor essa diferença, tá? Então olha só, um exemplo bem evidente é aqui, ó. Aqui você vê um traço mais largo, e algumas partes ele é mais fino, tá? Então isso daqui é porque é o bico de pena, ou às vezes uma caneta que utilizaram para fazer dois traços e engrossar essa parte, porque tende a ser um traço mais expressivo. Em anime geralmente é um traço, como se diz, menos estilizado, E eu acredito inclusive que isso daqui é para acelerar o tempo para realizar a animação, porque senão ia gastar mais tempo, tá? Então, essa parte aí do traço é muito interessante destacar, Mas lembrar que o traço do mangá ele tende a ser mais expressivo ainda, tá? E olha que interessante. Geralmente o traço é para o contorno, mas em algumas partes ele tem a ideia de passar essa questão da sombra ou a iluminação, quando tem, no caso, a sua interrupção. Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Aqui no personagem na boca, no meio tem uma falha. Essa falha, por exemplo, ela tá mais ou menos na linha aqui, ó, que é a parte mais profunda, da boca, E olha, embaixo também tem uma sombra, Então tem a sombra em cima aqui da boca, que é a profundidade da boca nos cantos, e na parte do meio que é falhada. E aqui também, ó, tem uma sombra debaixo do lábio inferior, tá? Então essas falhas tem também aqui, ó, no contorno do nariz, ó, olha só. E você vai ver muito isso no mangá, tá? Até o nariz mesmo aqui, ó, é só o contorno de baixo onde tem uma parte de sombra, tá? Então é pouco destacado, Não é tanto assim. Essa ponta mesmo do nariz, que é uma parte mais iluminada, falhou o traço aqui de propósito, tá? Então isso é uma coisa que é bom destacar bastante, tá? Então você vai ver traços, por exemplo, no personagem masculino que tendem a ser mais rígidos, ou às vezes no feminino tendem a ser mais arredondados, mas isso depende muito, tá? Tem autores, desenhistas que olha para você ver aqui é um traço mais quadrado, ó, mas você vai ver personagens às vezes até feminino mesmo que tem no caso traço mais pontudo, Alguns são mais arredondados, Vai depender muito do desenhista, Olha, aqui tende a ser, por exemplo, mais arredondado. Agora vamos pegar um outro tipo aqui, tende a ser, por exemplo, ó, mais pontudo. Então vai variar bastante. Vamos passar para outra parte aí que é com relação aos cabelos, Olha só, personagens femininos, Você vai ver cabelos aí no caso são mechas, Não se faz todo fio, Pega por mechas e faz os contornos. Alguns cabelos são mais simples, outros são mais exuberantes,
Olha só, esse mesmo salta lá para cima, desafia a gravidade, né? Dá a impressão que utilizou um laqui, alguma coisa aqui, né? As curvas também, né? Então é bem exuberante, é bem diferente, trabalha outros elementos que eu vou estar falando mais para frente. E em geral são bastante coloridos, né? Olha só quantas cores a gente já tem aqui, tá? Então o mangá ele trabalha com uma gama de possibilidades, né? A franja aqui, ó, né? Tudo o contorno, né? E os traços são muito limpos, ó. Você pode ver que não tem aquela falha de qualquer jeito aqui. É o contorno, mas é tudo muito sintético, né? É o que eu preciso. Tem personagens, por exemplo, que no cabelo tem muitos traços, né? E outros não tantos, né? Então é uma coisa que você tem que considerar. Tem a questão também dos olhos, né? Alguns personagens, a parte de dentro da íris é muito bem trabalhada, com rachuras para destacar a questão, por exemplo, da sombra, ou ainda destacando vários reflexos, né? Igual aqui, ó, tem 3 reflexos aqui em círculos, né? Alguns só tem um reflexo destacando, ó, como por exemplo aqui, né? Ó. Então, alguns personagens são mais trabalhados, outros nem tanto. O olho ele tem uma característica que varia de, no caso, desenhista para desenhista, né? Mas olha só, é bem desproporcional em relação à cabeça, tá? É bem grande, ó, tá? Às vezes os cílios são muito bem destacados, compridos, os cílios de cima, que ó, bem volumosos. A sobrancelha às vezes é fina, mas é bem larga, né? Acompanha inclusive a dimensão aí da parte de cima da cabeça, tá? E, geralmente ela é bem simplificado a sobrancelha, ó. É 2 traços, um é um traço largo. Olha só. Alguns exemplos não tanto, né? Esse olho aqui, por exemplo, tem uma sobrancelha mais destacada, né? Então, é uma coisa que é bom a gente considerar aí também, tá joia? E uma coisa interessante no olho é a questão das cores, né? Tem muita cor diferente também, né? Então, tem muita rachura às vezes, depende, né? E esse olho, o tamanho dele vai depender também das emoções do personagem. Então, uma coisa que é bom destacar também. O mais adequado é você estudar diferentes desenhos de diferentes autores, né? Olha só para você ver. Esse exemplo aqui, ó, existem muitos cílios, né, trabalhados, né? Enquanto no olho é muito trabalhado, às vezes o nariz é muito simplificado, tá? Então, inclusive, até a orelha do personagem, né, das personagens, às vezes não são tão trabalhados, ó. Tem uns que é só o contorno, né? Outros é só 2 traços por dentro, né? Então, tem olhos, por exemplo, né, voltando um pouco, são mais arredondados, ó. Outros são mais oblíquos, né, amendoados. Então, depende muito. E, inclusive, olha só o nariz. Geralmente ele tem uma falha, né, às vezes no traço. Às vezes ele é mais pontiagudo. É um ângulo, às vezes, agudo, reto, obtuso, né, que forma ali. Principalmente se o personagem tiver, no caso de perfil, ó. É muito simplificado. Alguns são arredondados, outros são praticamente uma ponta mesmo, né, olha só. Outros já são mais estilizados, né. Então, são tantas características assim que é difícil falar o que é padrão. Mas tem uma coisa que no final eu vou falar que é muito interessante, tá? Então, em geral, o nariz, né, que é mais comum que você vai ver em anime, é assim, ó, né? É um traço bem simplificado, né? Algumas ilustrações aqui são de mangás, tá? Mas geralmente os traços contínuos são de anime mesmo, né? Que é um traço só. Mas há exceções, né? Você vai ver também ovas, que são desenhos mais trabalhados, né? Uma animação diferenciada, tá joia? A boca, por exemplo, ó, vamos pegar um personagem desse aqui. É geralmente um traço no centro, né? Para evidenciar a parte da sombra. E aqui debaixo do lábio inferior também tem uma sombra, olha só, que é feita com um traço, tá? Mas você vai ver personagens que não tem, né? Mas isso é bastante característico, principalmente essa falha na boca, né? Então é como se tivesse ali, ó, uma parte mais iluminada, né, que cria isso, tá? Então é bem comum essa falha, não só na boca, como também no nariz, né? Às vezes o nariz ser só um ponto, igual acontece, né? Voltando um pouco aí. Olha só, alguns é um triângulo o nariz, tá? E depende muito da expressão, tanto do nariz quanto a boca e os olhos, dependendo da expressão, eles podem aumentar ou diminuir, porque o mangá trabalha muito essa questão de manter trabalhada a questão da expressividade, né? Então,
Tem a questão também da cabeça. Alguns personagens mais jovens têm a cabeça mais arredondada, outros mais velhos têm, no caso, a cabeça mais pontuda, né? Mais o queixo quadrado, orelha grande, né? Então, olha só, a cabeça bem grande, né? E uma parte pequena aqui no queixo. Essa parte aqui, por exemplo, em Chibis, aqui é mais arredondado, né? Que são aqueles personagens fofos que aparecem em cenas cômicas, mais sentimentais, né? Então isso é bom destacar. Depois tem a questão dos membros superiores, né? Quando é personagem masculino, os músculos são muito bem trabalhados com traços não só no contorno, como também destacando os músculos, né? Mas isso daqui é como se fosse a sombra, o encontro de dois músculos, né? Tá? Então isso aí você tem que considerar também. Mas no caso da mão, né, geralmente não se trabalha tanto a parte de dentro da mão, mas se for um personagem marombeiro, né, evidencia mais os detalhes, né, as dobras, né, no caso, as juntas, mas não tem tantos detalhes também. Personagens femininos você tem que colocar menos traços ainda, porque senão você vai envelhecer a mão da personagem, tá? Inclusive, os membros superiores de personagens femininos, eles tendem a ser mais magros, né, porque inclusive, né, olha só, personagens japoneses são referências dos próprios povos japoneses, né? É o pessoal mais magro do mundo, né? Então, você pode ver que muitos desenhos de mangá são magros, né? Então, olha só, você pode ver, por exemplo, aí, ó, você consegue perceber os ossos, né, na magreza dos personagens, ó. São personagens com visual até jovial, tá? Isso também vale para os membros inferiores, né? Olha só, aqui dentro não tem o desenho, por exemplo, da dobra aqui, né, da sombra do joelho. Então é só o contorno mesmo, né? Isso vale para os braços também. Ou seja, é tudo muito sintético, tá? Outra coisa, o tronco não coloca muitos detalhes, né? É só lá o traço do umbigo, um leve contorno aqui, por exemplo, dos seios, mas é só o começo, é falhado em algumas partes. Mas isso vai variar muito, né, no caso de desenhista para desenhista. Tem a questão também da fantasia, que você vai ver uma gama de possibilidades, não só de cabelos, de vestuário, de sapatos, misturando às vezes coisas de ficção científica com a realidade, às vezes com pedaços de chip no corpo, né? Às vezes com personagens mitológicos. Então, esse trabalho é muito grande. Às vezes os personagens têm a cabeça de um animal. Depende muito da história, do desenhista, do que ele está contando. Inclusive, uma coisa que é bom destacar é a questão do sombreamento, que geralmente no mangá é duas cores, né? No caso, uma mais escura e uma mais clara, né? Ó, no anime, ó. E um reflexo, né? Uma iluminação, né? E dependendo, no caso do anime, existe um sombreamento, né, uma forma de colorir mais apurada, que às vezes tem um degradê, né, que é a passagem sutil de uma cor para outra, e geralmente utiliza uma cor mais escura que a outra para poder fazer a sombra, né? Então, às vezes pode ser, sei lá, um esquema de cor análoga, né? Ou seja, às vezes eu vou fazer o sombreamento, eu utilizo um vermelho e na parte um pouco mais clara eu coloco um laranja. Então é uma cor que segue no disco cromático a sequência da outra para poder fazer o sombreamento. Então você vai ver isso também, tá? Tem a questão da proporção, você vai ver, por exemplo, personagens que têm a cabeça às vezes muito grande, né? Ou às vezes em relação ao corpo, ou ao contrário, a cabeça é pequena em relação ao corpo. Geralmente a medida de cabeça realista é 7 cabeças e meia, né? E 8. A gente utiliza, quando vai estudar anatomia humana, a cabeça com unidade de medida. Então, por exemplo, no mangá você vai ver a proporção de 6 cabeças, né? Uma cabeça grande em relação ao corpo, isso para o padrão adulto, né? Então tem 8 cabeças, que é um modelo mais harmônico, né? Mais interessante, mais bonito, mas você vai ver 9 cabeças, né? Isso vai dar a impressão de que o personagem tem a perna muito comprida, igual, por exemplo, esse. Tende a transmitir uma estética muito interessante. Você pode ver que a perna é muito maior do que o tronco e a cabeça. Tá? Então, mas isso deixa o personagem mais interessante, né? Mais, como se diz, imponente. Tá? E tem a questão também dos olhos. Olha só que proporção mais forçada ainda. Trabalha mais essa questão da fantasia, essa deformação, ela passa mais expressividade para o personagem, né?
Então trabalha muito um elemento também muito comum no mangá, que é a expressividade, que isso que é o mais comum, né, no mangá. Todo personagem, quando você vê, você bate o olho, você já entende a expressão, porque é tudo muito sintético. É o que precisa para o observador olhar e descobrir a expressão, né, do que ele está tentando passar, né, principalmente do que o desenhista fez ali. Tá? Então essa última é praticamente a característica que eu acho a mais importante aí no mangá, no anime, né? Então essas são as principais características, né? Você vai ver desenhos às vezes de mangá, às vezes da capa de um mangá, mas que na verdade não é a de anime, né? No caso, o anime ele é mais sintético, é um traço mais limpo, né? Com cores mais limpas, né? Porque isso daqui é feito de uma técnica diferente, né? Até porque vai passar uma tela, né? E no caso, para ganhar tempo também, tem alguns procedimentos que são enxugados. Mas é basicamente isso, né? As características. Então, esse vídeo ele não tem o propósito de passar os detalhes todos de desenho. Isso você pode pegar no canal com as outras dicas. Até porque não dá, isso aqui seria um curso. Aqui é mais as características que vão ajudar você a desenhar personagens de anime. Então, basicamente, é isso. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o like, que ajuda bastante. E se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever. Lembrar também do nosso curso, se você quiser inclusive desenhar mangá, quiser aprender comigo, confere depois o link aqui da descrição, desenhar.top, tá joia? Então fico por aqui e até o próximo vídeo.